Boa noite, irmãos. Como foi propícia essa fala do Arthur? Ouve, ó Deus, escuta, ó Deus, a minha oração. Que o Senhor possa ouvir a oração que vamos fazer aqui nessa noite, em prol dos nossos irmãos, dos nossos amigos, do nosso país. Em primeiro lugar, deixe-me orar com os irmãos e logo após nós vamos cantar o hino 381 do cantor cristão, Jesus, Pastor Amado. Então vamos orar e logo em seguida vamos estar cantando juntos com o Ministério de Louvor da nossa igreja. Pai bendito, obrigado a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Aliás, aqui reunidos no sentido, não no sentido literal, mas no sentido virtual. Todos estarmos reunidos juntos nesse culto de oração, mesmo em nossas casas. Os nossos corações estão unidos, elevando até Ti os nossos pensamentos e levando a Ti o nosso louvor. Ó Senhor Jesus, aceite, ó Deus, as ofertas que faremos a Ti nesse tempo, os louvores que serão apresentados e as orações que aqui serão feitas. Em nome de Jesus, amém. Então vamos cantar, irmãos, o hino. Ok, irmãos, vamos retomar aqui nossa caminhada e eu gostaria agora que nós estivéssemos tendo um tempo de oração um pouco mais longo. Nós temos alguns pedidos de oração. A Rosa pede pela família, né, que perdeu seu irmão essa semana, então vamos lembrar da Rosa e da Sirlene, que são membros da nossa igreja, e também dos outros familiares que estão enlutados. E ela também pede pela Sara, que foi uma jovem senhora que frequentou um tempo a nossa igreja, mas que a prima dela também está precisando de oração, que está enferma. A irmã Jane
Ela agradece pela recuperação do Marcelo, mas continua pedindo que nós estejamos orando pelo seu pleno restabelecimento, né? O Marcelo, seu filho, que foi detectado com essa Covid-19, essa prima da Sara também. Vamos continuar agradecendo a Deus pela recuperação do Senhor Cosme, conforme pedido pela irmã Cristiane Crispim. A irmã Suelen pede pelo Senhor Nazero, que Deus esteja cuidando, abençoando nessa recuperação. Ele está internado no Raul Sertã, que Deus ajude-o nesse problema de saúde grave que ele tem. E também continua pedindo pela Gisele, que é sua cunhada, que está grávida, com algumas dificuldades lá no trabalho que realiza. Então vamos orar por esses pedidos. A irmã Genaína pede pela Mariane, que é sogra da Thaís, filha dela, que também está com problemas de saúde, que Deus esteja cuidando, recuperando. Também por uma neta de uma amiga dela que nasceu prematura, Radassa, que teve que ficar no hospital, que o Senhor também esteja ajudando a Radassa. A irmã Luzia pede pela família de um rapaz que faleceu essa semana de acidente de moto, Lucas. Que o Senhor abençoe o Lucas e cuide, aliás, o Lucas não, a família, né? Deixou 2 filhas e uma esposa. Que o Senhor esteja abençoando essa família, dando conforto e que nada venha faltar a eles. A irmã Diana pede pelo seu Divar, que o Senhor também esteja cuidando da saúde dele, da sua recuperação. A irmã Vânia agradece a Deus pela alta que o Luiz Mateus teve. Luiz Mateus foi um garoto de 12 anos que nós estivemos orando por ele aqui, devido a complicações na sua saúde. E vamos agradecer agora pela alta que ele teve. A irmã Alenice está pedindo oração pelas famílias em geral, que estão passando por sofrendo esses efeitos desse isolamento, que o Senhor abençoe e esteja ajudando a superar as dificuldades. Ela continua pedindo pela sua mãe, pelo restabelecimento, por outra cirurgia ainda que ela vai fazer. E também ela lembra dos irmãos de nossa igreja e que estão tendo redução dos seus salários devido a essa crise que estamos vivendo. Que o Senhor cuide, supra as necessidades e venha ajudá-los, tanto a eles quanto às suas famílias, nesse período de escassez. A irmã Ana Beatriz, mais conhecida como Bia, pede pelos estudos da escola, que o Senhor capacite, ajude-a, dê sabedoria e inteligência para conseguir alcançar os objetivos, e também pelos estudos da Bíblia, né? Os adolescentes da nossa igreja estão estudando alguns livros da Bíblia com o irmão Gabriel, e agora estão estudando o livro de Ageu. Olha que privilégio, né? Aprendendo até, não só estudando o livro, mas aprendendo como fazer um estudo bíblico. Irmãos, que coisa boa, como eu queria ter tido isso na minha adolescência. Eles estão tendo esse privilégio de serem instruídos pelo irmão Gabriel. Os jovens da nossa igreja também estão estudando um livro, e eles fizeram um estudo bíblico online semana passada, se não me engano, sobre um livro intitulado Quem Sou Eu?, do pastor Jerry Bridges, aquele mesmo que escreveu o livro que nós estudamos no nosso retiro, né? Confiando em Deus quando a vida nos golpeia, aflige e fere. Então, os nossos jovens estão sendo bem instruídos biblicamente. E eu quero aproveitar para lembrar aos pais de incentivar, levar os nossos jovens, quando esse tempo de isolamento acabar, para os estudos bíblicos, para os encontros que os jovens e adolescentes fazem na igreja ou em outros lugares. Incentive, acompanhe, leve o seu filho. Isso é o melhor investimento
que você pode fazer na vida do seu filho. Então vamos agradecer por essas oportunidades e também vamos pedir que o Senhor esteja abençoando esse tempo, né? Também a irmã Bia agradece as bênçãos e os cuidados que Deus tem tido para com todos, né? Então vamos louvar ao Senhor por isso. A irmã Anacleta pede as orações pela sua saúde, que o Senhor esteja cuidando, ajudando. Ela está passando um período de bastante dores. E a irmã Ângela pede ao Senhor e pede que nós estejamos orando ao Senhor pela sua família e pela recuperação da Nicole, que caiu de bicicleta e teve que ser levada ao hospital, mas que não seja nada demais e que ela se restabeleça plenamente. Também vamos continuar lembrando, irmãos, dos enfermos da nossa igreja, né? A irmã Janaína, a irmã Dora, a irmã Marilda, né? A irmã Lourdinha. Que o Senhor esteja abençoando, cuidando, dando forças, restabelecendo na sua saúde. E não vamos deixar de orar pelo Brasil, por esse tempo, por essa crise de saúde, crise econômica, mas também por essa crise política, porque existem fortes movimentos se aproveitando desse tempo de crise para retornarem ao poder e continuarem a sua agenda progressista, a sua agenda liberal em termos de costumes que levam cada vez mais o nosso povo ao pecado, não é? Isso vai ser um tempo difícil para a igreja daqui para frente, irmãos. Que o Senhor Jesus esteja abençoando o seu povo, mas nós vamos ver coisas mais difíceis, infelizmente, acontecerem ao longo dos próximos anos. Vamos orar, irmãos. Vamos orar então por esses pedidos, né? Pai, em nome de Jesus, nós viemos aqui colocar cada uma dessas situações diante do trono da graça. Sabemos que Tu és um Deus que está sempre disposto a ouvir as nossas orações. E nós colocamos, ó Pai, diante de Ti as orações que foram, esses pedidos, ó Pai, que foram feitos por esses irmãos. Eu quero, ó Pai, colocar a vida da Rosa, da Sirlene, da sua família, que estão enlutados, ó Pai, dos filhos do Altair. Ó Deus, venha ajudar, ó Pai. O Altair faleceu essa semana, mas o Senhor estava no controle, está no controle de todas as coisas. Nós sabemos disso, mas tem aquelas pessoas que não sabem isso. Ó Deus, venha abençoar, consolar, ajudar nesse tempo de luto, ó Pai, e também algumas coisas que precisam ser ajeitadas, precisam ser acertadas. Também a Rosa pede pela prima da Sara, que está com essa suspeita da Covid-19. Abençoe, Deus, essa jovem, para que se recupere, esteja bem e venha estar restabelecida na sua saúde. A irmã Jane agradece pela recuperação do seu filho, continua pedindo pelo seu pleno restabelecimento, porque ele ainda sente alguns efeitos da Covid-19. Muito obrigado a Deus, nós nos alegramos por essa vitória e pedimos, ó Pai, que Tu o ajudes na sua recuperação. Te agradecemos, Senhor, pela vida do Senhor Cosme, que se recuperou das dificuldades de saúde que ele enfrentou. Muito obrigado por isso. Também pedimos, ó Pai, pelo seu Nazero, que se encontra com um AVC lá no Raul Sertã. Ajude, ó Deus, nesse tempo, ajude a se recuperar, ajude a família no acompanhamento. É um tempo difícil para a pessoa que está internada, mas também da família, para a família que precisa acompanhar. Ó Deus, venha cuidar desse Senhor, venha cuidar da Gisele também, ó Deus, que Tu venhas ajudá-la nesse tempo
nesse período de gravidez e também no trabalho que ela precisa fazer para ganhar o seu sustento. Esteja cuidando, fortalecendo a vida da sua filha, ó Pai. Tome conta dela, ó Deus. A irmã Genaína coloca a vida da Mariane, sogra da sua filha Thaís. Ó Deus, vem abençoar, ó Deus, essa senhora que também está tendo problemas respiratórios. Venha cuidar dela, ajudá-la na sua recuperação. E também aquela menina Radassa, prematura. Cuide, ó Pai, para que a continuação do seu desenvolvimento aconteça de forma correta e ela rapidamente possa ir para a sua casa e estar no seio da família, sendo bem cuidada por eles, ó Pai. Lembramos, ó Deus, da família do Lucas, ó Pai, que faleceu essa semana também. Ó Deus, deixou uma esposa, 2 filhinhas pequenas. Senhor Jesus, venha cuidar dessa família, venha ampará-la, ó Pai, nesse tempo, ó Deus, que nada venha faltar. Cuide, ó Deus, das necessidades. Ó Deus, esteja enchendo o coração, tanto da mãe quanto das filhas, do consolo que vem do alto. Esse seu Divar, ó Pai, que é parente lá da irmã Elisete, venha ajudá-lo também na sua recuperação do acidente que sofreu, ó Deus. Obrigado, ó Pai, pela alta do Luiz Mateus. Nós oramos por ele. Abençoe, ó Deus, nos cuidados que ele ainda vai ter durante toda a sua vida em relação a uma doença que ele tem. Ajude, ó Pai, nesses cuidados. Mas obrigado, ó Pai, porque ele se recuperou. Tome conta, Deus, das nossas famílias em geral, conforme a irmã Alenice bem lembra, Pai, dos efeitos do isolamento que estão acontecendo nas nossas famílias, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a passarmos esse tempo. Ajuda-nos, ó Deus, a enfrentarmos essas dificuldades, ó Pai, que estão surgindo. Dá-nos sabedoria, controle do alto, que o nosso coração possa buscar mais a Ti do que a satisfação dos nossos desejos e anseios pessoais. Abençoe, ó Deus, as nossas famílias, cuide nesse tempo, ó Deus. Também, ó Pai, eu peço pela sua mãe, que ainda vai fazer uma segunda cirurgia, mas também está sofrendo esses efeitos do isolamento. Ajude, ó Deus, essa senhora na sua recuperação, porque ela também já fez uma cirurgia. Tome, ó Deus, ajude-a também a passar por esse tempo com tranquilidade. Também, ó Deus, pelos irmãos da nossa igreja que sofreram redução dos seus salários, o quanto isso tem afetado a vida das suas famílias, ó Pai, porque os salários são reduzidos, mas as contas não são. Ajude-nos, ó Pai, nesse tempo de carência. Tu és o Deus da abastança, mas também Tu és o Deus da necessidade. Em todo tempo Tu és Deus. Por isso, ó Pai, nós confiamos em Ti e podemos dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Obrigado por isso, ó Deus, e venha abençoar as nossas famílias. Também, ó Deus, colocamos de Ti a vida da irmã Bia, os seus estudos na escola, ó Pai, que ela possa se preparar bem, aprender. Ajude, ó Deus, nesse processo de aprendizado online que está acontecendo, que a habilidade venha do alto para que ela possa cumprir todas as exigências, todas as atividades que estão sendo passadas, ó Pai. Abençoe essa irmã no seu desenvolvimento intelectual e também, ó Deus, no seu aprendizado da palavra do Senhor, nos estudos que tem feito, não só pelos adolescentes, através da classe dos adolescentes, mas também através da juventude, da Jubens, da nossa igreja, da juventude da nossa igreja. Ó Deus, tome essa vida, abençoe, ó Deus, ajude, Deus, no seu crescimento espiritual, no conhecimento de Cristo e nas experiências que ainda ela vai ter de aprofundamento, ó Deus. Abençoe essa tua serva, que esse desejo
pela pureza e por te servir, continue e ainda mais ao longo do decorrer da sua vida e que venha crescer ainda mais, ó Pai. Ajude, ó Deus, a tua serva nos propósitos que ela tem em seu coração. Obrigado, ó Deus, pelas bênçãos e cuidados que tu tens tido sobre as nossas vidas, como essa irmã bem lembra, ó Pai. Obrigado porque nada tem faltado. Obrigado porque tua graça nos basta. Obrigado, Deus, porque o seu amor tem se manifestado de forma graciosa. Nós te louvamos por isso, ó Deus. Colocamos aqui, ó Pai, diante de ti a vida da irmã Anacleta, as suas dificuldades de saúde, ó Pai. Tome essa irmã, tem sentido algumas dores. Senhor Jesus, venha cuidá-la, fortalecê-la, ampará-la, ó Pai, na sua velhice, ó Deus. A irmã Ângela pede pela sua família, abençoe cada membro dessa família, ó Deus. Ajude-os, ó Deus, também nas necessidades, principalmente as necessidades espirituais. Ó Senhor Jesus, venha cuidar, ó Deus. E também pela Nicole, ó Deus, em especial, pela queda que ela teve por esse acidente, que nada venha acontecer, que nenhuma sequela venha surgir dessa queda, que ela se restabeleça bem e que volte às suas atividades normais sem nenhum problema. Senhor, colocamos a vida dos enfermos da nossa igreja, a irmã Lourdes, ó Pai, pelo seu tratamento de saúde que ela tem feito, ó Deus, tome essa irmã, ajude, ó Deus, a vencer esse tempo, a irmã Dora, o seu restabelecimento pleno, a irmã Janaína, o seu restabelecimento e também o preparo para outras cirurgias que ela vem fazer, também a irmã Marilda, ó Deus, que ela também possa se recuperar da cirurgia que fez plenamente. Outros irmãos da igreja que de uma forma ou de outra têm sofrido com algumas dificuldades de saúde. Senhor, colocamos todas essas vidas em tuas mãos, porque tu és um Deus que sara. Basta uma palavra tua, Deus, para que todas essas dificuldades sejam feitas, sejam resolvidas, ó Pai, todos esses problemas de saúde sejam curados. Mas nós nos submetemos sempre à tua vontade. Tu sabes aquilo que é melhor para cada um de nós. E entendemos, ó Pai, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para que sejamos transformados à imagem de Jesus Cristo. E tu conheces tudo aquilo que é necessário para que essa mudança, para que essa transformação seja feita. Colocamos também a vida do nosso país. Ajude-nos, ó Pai, também nesse tempo, nesse enfrentamento dessas diversas crises, conforme nós já mencionamos. Ó Senhor, venha libertar o Brasil de todo o mal físico, mas também do mal moral. Ó Deus, cuide da nossa nação, que a influência do povo teu, dos salvos que tem, do povo que se diz evangélico, possa ser tal que a nossa nação seja influenciada para refutar todo o pecado. Tome, ó Deus, a nossa nação em tuas mãos, os nossos governantes em tuas mãos, e esses movimentos que nós temos visto de retomada de poder por grupos que são completamente desobedientes, inimigos teus, possa ser, que esse movimento possa ser impedido, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, ainda um tempo de paz e tranquilidade, para que o avanço do Evangelho prossiga, embora nada vai impedir esse avanço, nós entendemos isso, mas para que haja tranquilidade no meio do nosso povo. Ajuda-nos, ó Deus, abençoa-nos, ó Pai. Nós colocamos diante de Ti cada um desses pedidos que aqui foram feitos. Em nome de Jesus, amém.
Irmãos, vamos cantar mais uma vez com o Ministério de Louvor. Vamos cantar o cântico Reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Esse é o nosso objetivo maior quando nos reunimos em culto. Então vamos louvar a Deus com o nosso Ministério de Louvor. Retomando, irmãos, nós vamos continuar com um estudo bíblico feito pelo irmão Gabriel, né, que já encerrou o seu curso de teologia. Brevemente nós teremos aí uma formatura, se Deus quiser, e hoje ele vai continuar com um estudo que ele tem feito pelo menos uma quarta-feira por mês em nossa igreja, que é o estudo de um livro chamado Uma Igreja Saudável. Então, que nós possamos aprender um pouco mais sobre o que é ser uma igreja saudável. E com coragem e também convicção daquilo que é certo, possamos buscar e lutar por essas características de uma igreja saudável em nossa igreja. Então, vamos ter o nosso estudo com o irmão Gabriel e que Deus te abençoe, meu irmão. Boa noite, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos mais uma vez juntos, aprendendo a respeito da palavra do Senhor, podendo orar juntos, exaltar o nome do nosso Deus. E dessa vez, nessa quarta-feira, nesse culto de quarta-feira, às 7h30 da noite, onde podemos assim exaltar e engrandecer o nome daquele que é todo-poderoso, nosso Deus, que nos salvou e nos livrou da nossa escravidão. Continuaremos hoje o estudo a respeito do que é uma igreja saudável. Estávamos estudando no culto de quarta-feira, uma vez por mês, estávamos falando a respeito disso. Trouxe um pouco dessa ideia a respeito do que é uma igreja saudável, uma demonstração, uma característica do que é uma igreja saudável, naquele culto de domingo, onde falamos a respeito de Filemão, não é? Porque lá trata exatamente algo que é fundamental numa igreja, que é o perdão. O livro não fala a palavra perdão, não é citada a palavra perdão, mas a ideia está claramente evidente no texto bíblico, onde nós podemos ali entender que o cristão verdadeiro, verdadeiramente transformado por Cristo Jesus, transformado em Cristo Jesus, o que ele deve fazer é perdoar, assim como ele fez por nós, assim como Deus nos perdoou através de Cristo Jesus, morrendo na cruz, pagando o preço devido. Dessa forma, nós devemos fazer o mesmo. Mateus 28 nos diz isso, não é? Que assim como o rei perdoou aquele escravo de sua dívida impagável, o que deveria fazer
é ele perdoar também o seu conservo, seu irmão. Assim é a igreja do Senhor. Ela não perdoa por méritos, mas ela perdoa porque ela foi perdoada. E isso é uma característica evidente de um cristão verdadeiro. Vou trazer um pouco da contextualização a respeito do que nós estamos estudando, porque talvez algum irmão que está nos assistindo nessa noite não pôde acompanhar, e assim eu vou trazer uma pequena pincelada a respeito do que nós estudamos até agora. Nós falamos na primeira semana a respeito de Romanos 8, versículo 1, que diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Uma clara evidência de um cristão verdadeiro é aquele que anda segundo a vontade do próprio Deus. Um cristão verdadeiro, ele não fica andando segundo seus próprios desejos carnais, mas ele busca glorificar a Deus através da obediência, através de viver uma vida que demonstra uma verdadeira conversão. Frutos, ele demonstra frutos verdadeiros. Já do contrário, uma pessoa que não é cristã verdadeiramente, ela pode até se dizer que crer em Deus, mas se ela não demonstra esses frutos, ela demonstra frutos de impiedade, ela é claramente inimiga de Deus. Ela está claramente condenada. Portanto, agora nenhuma condenação há, não há mais condenação para aqueles que andam segundo a vontade de Deus, segundo os seus mandamentos, os seus desejos, os seus desígnios. Aquele que anda segundo a vontade de Deus, esse sim é filho de Deus e não há condenação para ele. Então é a primeira coisa que nós entendemos na primeira semana a respeito do que é uma igreja saudável. E então nós entendemos que uma igreja saudável ela começa a partir de entender que nós devemos andar segundo a vontade do próprio Deus. Na segunda semana nós começamos com aquela introdução a respeito daquela conversa com a orelha, com o pé, com a mão, e nós vemos isso claramente nas nossas igrejas, onde alguns mudam de igreja simplesmente por gostos pessoais, igrejas que batem palmas ou igrejas que não batem palmas. E aí ele usa até a expressão de que o pé só fala sobre meia, sobre o cheiro do pé, sobre chulé, coisas do tipo. E eu sou mão, eu não gosto de falar a respeito disso. E aí você busca uma igreja que simplesmente fala daquilo que você gosta. E aí vem uma pergunta muito interessante: aonde estão os seus princípios? O que você vê como importante em uma igreja? Uma igreja saudável, ela deve entender exatamente sobre isso. Quais são os seus princípios? Onde está respaldado, onde está fundamentado aquilo que você entende como verdadeira igreja do Senhor? Porque se for simplesmente por seus desejos pessoais, gostos musicais e coisas do tipo, mas que não centralizam Cristo, você está realmente caminhando fora do propósito de Deus. Nós falamos também a respeito do que é uma igreja saudável, entendendo também que ela começa a partir de entendermos que somos o que na verdade nós somos. E aí o livro faz uma pergunta, digamos assim, retórica, entendendo que uma igreja ela é formada por cristãos. Uma igreja saudável ela é formada por cristãos. Não há uma igreja que seja saudável, segundo o propósito de Deus, que não seja formada por verdadeiros filhos de Deus. E aí nós devemos entender quem nós éramos: pecadores, condenados, dignos à condenação eterna. Romanos 3, 23 fala a respeito sobre isso, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, todos estão condenados, não há salvação para nós por méritos próprios. E aí nós devemos entender que Cristo pagou o preço devido e agora nos tornou filhos. Nós éramos parte de uma família de condenados e agora nós fomos adotados e recebemos por sobrenome, digamos assim, cristãos. Nós devemos refletir o caráter, a vontade desse próprio Pai, desse próprio Deus. Nós devemos fazer isso porque nós agora fomos adotados, não por méritos, mas pela sua própria vontade.
Vou abrir aspas aqui, uma frase interessante que foi até mesmo lida na quarta-feira que estudamos sobre isso, que diz: nos interessamos pela igreja porque ela é o próprio corpo do nosso Salvador. Nós interessamos por todos os membros cristãos, pelo próprio corpo, pelas pessoas que estão lá presentes, porque ela é o próprio corpo do nosso Salvador. Jesus é a cabeça que nos direciona, que nos dá a sua vontade. Nós andamos segundo essa vontade e devemos assim caminhar, cuidar uns dos outros. Este deve ser o nosso propósito. Também falamos o que é e o que não é uma igreja. Uma igreja, ela não é um local, ela não é realizada por shows, ela não é realizada por egocentrismo. Uma igreja não é formada por um pastor que simplesmente veste terno, que sabe falar grego e hebraico. Nós falamos sobre isso na quarta-feira e ressaltamos que todas essas coisas são importantes. Que um pastor, digamos, talvez bem vestido, um pastor que prega a palavra, que estuda o original. Pregar a palavra é o mais importante, é essencial. Um pastor que prega a palavra, mas que estuda, que busca aprender mais sobre os originais, que busca conhecimento, essas coisas assim, é tudo muito importante. Mas uma igreja, ela não é formada por isso. A centralidade da igreja não é isso. A igreja do Senhor, ela é um povo. Abre aspas, ela é um povo. Povo da nova aliança. Povo que teve seu coração de pedra transformado em carne, moldado pelo Senhor. Comprado por sangue. Fomos redimidos, comprados, tirados da escravidão do pecado e agora nos tornamos filhos de Deus. Povo de Deus. Fecha aspas. A igreja do Senhor, ela é isso. Ela não é feita por bons músicos, não é feita por um bom pastor pessoa humana. Ela não é feita por um pastor que se veste bem, que sabe falar 10 línguas ou uma língua. Ela é feita por um povo. Povo da nova aliança, comprado por sangue, povo de Deus. Nós devemos ter claramente isso em nossa mente, o que é e o que não é uma igreja. Uma igreja é formada por cristãos que andam segundo a vontade de Deus, que entende que, na verdade, esse povo foi redimido, comprado por sangue, por alto preço. E agora deve sim refletir a vontade desse próprio Deus, esse caráter do próprio Deus. E hoje nós vamos estudar a respeito o que toda igreja deve almejar: ser saudável. Toda igreja do Senhor deve almejar ser saudável. Nós não podemos nos conformar com o medianismo, com a mediocridade. Uma igreja que é média não pode se conformar com isso. Ela deve almejar ser saudável. Aí nós vamos ter algumas fotos a respeito de uma família. E aí nós temos uma família, eu estou olhando ali para a tela, que está mais que vão ser apresentadas para os irmãos. Uma família que está comendo juntos, que estão se alimentando bem, com comidas saudáveis. Uma família que está passeando, andando de bicicleta. Uma família que está lendo a palavra do Senhor. Uma família que tem comunhão, que tem contato, que tem relacionamento. Tenho certeza que todo pai de família, ele almeja que sua família seja saudável, que tenha bom relacionamento, que seus filhos cresçam bem, que seus filhos aprendam, que seus filhos obedeçam, que seja saudável, que tenha um bom relacionamento. Todo pai deve desejar sim isso. Da mesma forma, nós temos aí uma imagem. Por que essa ideia de ser saudável? É interessante pensar isso, porque talvez poderíamos usar várias outras palavras para essa designação a respeito do que nós queremos. E o autor até traz que talvez você entenda que uma igreja saudável, de verdade, uma igreja verdadeira, ela prega a palavra de Deus. E o seu tema principal é: uma igreja verdadeira, ela prega a palavra de Deus.
designações, isso são, digamos assim, subjetivas quanto à prioridade. Só que ele usa esse termo saudável porque ela é, digamos assim, abrangente. Nós podemos usar o termo saudável abrangendo palavra do Senhor, comunhão, relacionamentos. E a ideia de ser saudável é que ela cresce conforme a sua designação. Um corpo saudável, ele vai crescendo de acordo com o que lhe é proposto. Uma criança, nós temos aí criança do sexo masculino, do sexo feminino, que crescem, se tornam menininhos, menininhas, depois meninos, meninas, meninas adolescentes, meninos adolescentes, um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora. Esse é o propósito de um corpo saudável, que ele cresça, ele chega a esse ponto. E o que isso tem a ver com o cristão, nós entendermos a respeito dessa designação ao corpo? Um corpo saudável. Porque o verdadeiro cristão, ele é totalmente ao contrário contra o ímpio. Nós temos aí o que o não cristão primeiro fala. Vamos ver primeiro o não cristão. Ele pensa da seguinte forma: eu quero o meu pecado mais do que a Deus. É interessante pensarmos sobre isso. Porque quando nós vemos as ações de ímpios, e por mais que ele diga acreditar em Deus, mas nós vemos as suas ações quanto a isso, nós vemos que ele na verdade quer agradar seus próprios desejos, suas próprias concupiscências, pessoas que estão tratando do seu egocentrismo. Ele deseja sim agradar mais a si próprio do que a Deus. Ah, não, porque eu posso sim sair e beber com os meus amigos, porque não tem nada demais. Eu posso sim fazer determinada coisa, porque o que importa de verdade é a felicidade do homem. É você ser feliz. O cristão, ele é o contrário disso. Ele diz as seguintes palavras, como está aí no texto: Senhor, ajuda-me a lutar contra o meu pecado. Um verdadeiro cristão, um cristão verdadeiramente saudável, ele tem esse tipo de pensamento: Senhor, eu pequei contra ti, eu sou falho, como que eu erro contra o Senhor? Como que eu falho? Como que eu desobedeço os seus mandamentos? E até mesmo uma das orações feitas quando nós entendemos que somos cristãos: Senhor, por que eu posso entrar no reino dos céus? Senhor, eu entro no reino dos céus não é por causa do que eu fiz. Pelo contrário, eu sou digno da condenação eterna, sou digno do inferno, mas o Senhor, pela sua grande misericórdia por mim, me tornou filho. E hoje estou aqui graças ao que o Senhor fez por mim. Entregue seu próprio filho para morrer pelos meus pecados. E aí agora, Senhor, eu peço, ajuda-me a lutar contra o meu pecado, ajuda-me a obedecer à tua vontade. Ajuda-me a ser fiel. Senhor, eu não quero mais viver segundo os meus próprios desejos, mas eu quero viver para agradar a Ti, para que eu glorifique o Teu santo nome, para que eu exalte, engrandeça o nome do Senhor. Por isso, ajuda-me a lutar contra o meu pecado, porque eu sozinho não consigo. Este é um verdadeiro cristão. Este é um cristão que entendeu o propósito de ser saudável, que cresce segundo o que lhe é designado, que é proposto, a cada vez mais ser conformado à imagem de Cristo Jesus, ser santificado. Um cristão vai lutar a vida toda contra o pecado, contra os seus próprios desígnios, contra os seus próprios desejos, perdão. Vai lutar a vida inteira e durante toda a sua vida lutar para ser mais semelhante à imagem de Cristo Jesus. Nós vemos isso claramente em Gálatas 5, quando fala a respeito do fruto da carne e fruto do Espírito. Que o fruto da carne vamos resumir, são coisas que satisfazem o próprio homem. E o fruto do Espírito são coisas que, na verdade, o homem tem que lutar a todo momento. Que são contra o seu próprio orgulho a todo momento. Um verdadeiro cristão passa por isso, passa por essa luta constante.
E aí nós temos o primeiro ponto, que cristão, não deseja isso. Refletir o caráter de Deus conforme ele é revelado em sua palavra implica naturalmente em começarmos pela palavra de Deus. Se você quer ser um cristão de verdade, um cristão verdadeiro que obedece à vontade de Deus, você não consegue fazer isso sem você entender primeiramente que você tem que obedecer à vontade de Deus que está revelada na palavra dele. Você deve entender a sua palavra, a palavra do próprio Deus. Você não vai agradar a Deus sem você conhecer a sua própria vontade, que está revelada na Bíblia Sagrada. E aí nós vamos começar a entender isso a partir do texto de 2 Timóteo. Peço que os irmãos abram aí também, 2 Timóteo, ou deve ser transmitido. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14 e versículo 15. E aí Paulo está, nessa epístola, está motivando a Timóteo. Paulo declara claramente que está pronto para ser morto, aparentemente ele já entendeu isso. E ele convida Timóteo a lutar contra os falsos profetas, os falsos ensinos. Ele motiva isso, olha, lute comigo contra isso. Não caia nessa armadilha, não desanime nessa luta, porque Timóteo parece estar um pouco desanimado, principalmente vendo Paulo, o grande apóstolo, preso por causa da pregação da palavra. E aí Paulo motiva ele, olha só, nós somos bons soldados, devemos lutar contra isso, devemos guerrear contra isso. E aí ele, mostrando todas as suas motivações quanto a isso, ele diz essas seguintes palavras: tu, porém, porque os falsos profetas, eles vão, nos últimos dias, eles vão ser amantes de si próprios. E aí ele começa a relatar alguns aspectos dos falsos profetas. Ele fala, ele contrapõe, falando, olha só, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem tens o aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas escrituras, que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Olha só, você tem que permanecer firme naquilo que você aprendeu desde pequeno, desde que você era criança. E aí o texto relata pela avó Lloyd, pela mãe dele, que ele deve permanecer firme nesse propósito, firme na palavra do Senhor, no qual essa palavra torna ele sábio para a salvação, porque a palavra apresenta o quê? Que nós somos pecadores, que o povo do Senhor peca, toda a humanidade peca, e que por meio de Cristo Jesus podemos fazer parte desse povo do Senhor. É isso que está falando, olha só. Torna-te sábio na palavra do Senhor, porque somente ela pode te dar o caminho a entender quem é a sua salvação, Jesus Cristo. Você não vai conhecer Jesus Cristo sem for pela própria palavra de Deus. O slide continua dizendo: vamos percorrer todo o enredo principal da Bíblia para entender o que Deus pretende para a igreja. Vamos olhar um pouquinho a respeito de algumas, digamos, subdivisões, onde podemos entender o que Deus espera, o que Deus quer, através desse enredo bíblico. E aí o primeiro ponto que nós vemos é que deve estar sendo apresentado a vocês aí também, a criação. Qual a diferença do homem para toda a criação? Nós vemos em Gênesis 1, 26, que... Vamos abrir Gênesis 1, 26, que diz assim: e disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O que Deus espera do homem? O homem, ele foi criado diferente de toda a criação. Uma planta, ela cresce segundo a outra planta. Uma árvore, ela cresce segundo a outra árvore. Uma maçã, uma aboboreira vai gerar abóboras e depois outras abóboras. E assim vai ser. Mesma coisa a maçãeira, ou qualquer outra fruta. Isso é fato. Não vai nascer limão de uma árvore que tem como seu princípio produzir limão se o seu desígnio é produzir laranjas.
Não tem como isso. O homem, ele não reproduz conforme outro homem, mas ele reproduz conforme a imagem do próprio Deus, a glória de Deus. O desígnio dado por Deus para o homem é a dominação. Deus quer que, olha só, governem sobre toda a criação, refletindo, na verdade, o meu próprio governo. O que Deus espera é que Deus reflita o seu governo, que o homem reflita o governo dado pelo próprio Deus. Quer que reflita Deus, na verdade. Mas a realidade, o que acontece, e é o segundo ponto que nós vamos ver nessa noite, é que temos a queda, né? Que o homem, na verdade, buscou revelar o seu próprio governo. O homem desejou revelar a si próprio como governante. Nós vemos isso quando a serpente diz que, olha só, vocês podem sim ser iguais a Deus, entendendo o bem e o mal. Vocês podem ser iguais a Deus. E aí o que o homem faz? Come do fruto que Deus tinha falado que não era para se. Sim, um homem peca, se torna distante de Deus porque ele desejou revelar o seu próprio governo e não o governo dado pelo próprio Deus. Meu Deus, que triste. Como que nós somos pecadores, como que nós falhamos e desejamos muitas vezes revelar a nossa própria vontade e não a vontade de Deus. Romanos 1, de 18 a 25, convido os irmãos a abrirem suas Bíblias e a olharem comigo. É interessante que nos apresenta algumas evidências, algumas atitudes que todo homem comete e que reflete como que nós estamos distantes de Deus. É uma verdade, como que nós estamos distantes de Deus. E assim diz, Romanos 1, de 18 a 25. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus pode conhecer, nele se manifesta porque Deus o manifestou. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta porque Deus o manifestou. Li o 19 de novo, perdão. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, vocês não têm como não conhecer a Deus, porque todas as coisas revelam que há um Deus sobre tudo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de um Deus incorruptível, sem pecado, sem sujeira nenhuma, em semelhança da imagem de um homem incorruptível. E de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, a imundícia para desonrar seus corpos, pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Um homem desejou revelar a si próprio, revelar o seu próprio governo, revelar o seu pecado, do que mesmo conhecendo a Deus, porque todas as coisas revelam que há um Deus. Eles procuraram engrandecer a si próprio, transformaram a imagem de um Deus incorruptível, a imagem a semelhança de um homem corruptível, a imagem de aves, e nós vemos isso claramente até mesmo nos nossos dias. Ele começa a discorrer um pouquinho sobre isso, e eu gostaria de atentar também ao versículo 18 em diante, até o 32, somente para reforçarmos essa ideia que diz: como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso. Eles não quiseram conhecer a Deus mesmo, já estavam entre seu próprio coração, e Deus então os entrega mais ainda esses desejos, para fazerem coisas que não convêm. E aí olha só que interessante, como que o homem é pecador, né? Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Todos nós cometemos esses pecados, não é? Sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural,
inconciliáveis, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam das que a fazem. Muito além do que somente aqueles que cometem, aqueles que se agradam também disso, mostram o tamanho do seu pecado e como estão dignos de condenação. E na verdade todos nós passamos por esse momento, todos nós pecamos e revelamos como que estamos distantes de Deus. Se não fosse por Cristo Jesus, não haveria solução. Não haveria como sermos salvos. Nós não somos dignos de salvação. É somente por meio de Cristo Jesus. E aí nós entendemos o que resultou na vida do homem. Condenação. E vamos ao terceiro ponto, para nós encerrarmos o nosso estudo dessa noite. A ideia que Deus quis trazer para então assim revelar a sua glória a toda a nação, revelar o seu propósito a toda a nação, começa por Israel. Gênesis 12, Deus diz a Abraão que olha só, de ti sairá uma grande nação. Gênesis 15 ele ressalta isso. E aí nós vemos Israel, nação santa, povo escolhido, sacerdócio real. Nós vemos que Deus na verdade quis a todo modo revelar a sua glória a todos os povos por meio de Israel. Deuteronômio 28 deixa muito claro isso. Que olha só, vocês me obedeçam e vocês vão ser prósperos. Vocês vão ser benditos em várias coisas. E ele descreve na terra, na plantação, na cidade, na sua descendência, em tudo. Vocês vão ser benditos. Simplesmente obedeçam o que eu estou vos dizendo. E aí automaticamente todas as nações veriam que, olha só, há um Deus em Israel. O Deus de Israel é verdadeiro. Nós vemos isso, por exemplo, se eu não me engano, em 1 Samuel 7, quando o povo de Israel é destruído pelos filisteus. Sendo destruído pelos filisteus, eles levam a Arca da Aliança para o templo, se não me engano, de Dagon. E aí nós vemos lá Dagon prostrado por várias vezes, né, que aí depois os braços, a cabeça está cortada, está prostrado diante da Arca da Aliança. E o povo começa a sofrer de grande enfermidade, de vários aspectos, e com dores de barriga e coisas assim. E aí eles lembram, olha só, nós não queremos sofrer igual o Egito sofreu. Vamos enviar a Arca da Aliança de novo. Deus quer revelar a todos os povos que Ele é o único Senhor, o único Deus. E Ele queria fazer isso primeiramente por intermédio de Israel. Obedeçam, serão abençoados, como diz Deuteronômio 28, vocês serão cabeça e não cauda. Porém, se vocês não me obedecer, então eu também vou revelar a minha glória, digamos assim, através da condenação de vocês. Vocês vão sofrer, vocês vão ser malditos. E em vez de cabeça, vocês vão ser cauda, e os outros serão por cabeça de vocês. Vocês serão levados cativos por um povo que vocês nem conhecem. Nós vemos que Israel foi bendito com Davi, e depois nós vemos a decadência de Israel. E vemos que de fato Deus cumpre a sua palavra e Ele é glorificado por Deus, Ele é glorificado através do cumprimento da sua palavra, em que Israel é de fato destruída, levada cativa. Primeiro vem a Babilônia, passam-se 70 anos cativos, eles voltam depois do domínio persa, onde o Ciro, o Grande, decreta que o povo de Israel poderia voltar à sua terra. E dessa forma Israel volta à sua terra, e em vez de apresentar-se de forma diferente, eles continuam hipócritas, sujos, ímpios. Claramente nós vemos isso com os sacrifícios que eles prestavam. Não é adolescentes que estudaram Malaquias, agora estão estudando Ageu. Na verdade, nós vemos os sacrifícios sujos que eles prestavam a Deus, animais coxos, impuros, cegos. Eles faziam tudo de qualquer forma. A vontade de Deus de ser glorificado por meio de Israel, Israel não cumpriu. Deus foi conhecido. Gostaria de citar Lamentações de Jeremias, onde ele relata o sofrimento como uma pessoa presente na dominação de Israel pelo povo babilônico.
Babilônia invadiu Israel 3 vezes, 605, se não me engano, 597, 586, se não me engano são essas as datas. E nessa de 585, 586, é interessante que é a maior de todas, onde já acabou Israel, destruímos tudo, e ele relata as palavras, Jeremias relata seu sofrimento, porque ele já havia relatado, olha só, vocês vão ser levados cativos, mudem de atitude, e aí agora de fato acontece, e Jeremias relata todo o seu sofrimento. E no capítulo 1, versículo 18, é legal nós observarmos esse texto, porque ao apresentar esse texto, essas palavras, ele diz: olhem, nações, olhem o que está acontecendo conosco, olha o que está acontecendo com o povo de Deus. Nós fomos levados cativos, exilados, os meus moços foram levados e minhas moças foram levadas. Eis, nações distantes, distintas, olhem o que está acontecendo conosco. Então vamos dizer assim, tentar entender as palavras dele. Olha só, olhem, não caiam no mesmo erro da gente, obedeçam ao Senhor, olha o que estamos passando, porque ele mesmo disse que o próprio Deus os puniu, porque não obedeceram a palavra do Senhor. Nós estamos sendo condenados porque nós não obedecemos. E aí nós vamos ver a solução dada por Deus, que na verdade sempre foi o seu plano. Sempre foi o seu plano. Nada do que acontece sai do controle de Deus. No nosso próximo encontro, nós veremos que Deus tem um plano que na verdade se passa por Jesus Cristo. E aí nós temos a igreja do Senhor, que somos nós. Para entendermos o que é uma igreja saudável, nós devemos entender que nós fomos criados não conforme a imagem do próprio homem. Nós não reproduzimos a imagem do próprio homem, por mais que pareça talvez o seu filho contigo, mas ele na verdade reflete a imagem do próprio Deus, o Criador, mesmo que num espelho sujo, quebrado por causa do nosso pecado, mas nós refletimos a imagem do próprio Deus, seja obedecendo e sendo salvos por meio de Jesus Cristo, seja sendo condenados por causa do nosso pecado, que todos nós já seríamos. Deus vai ser glorificado cumprindo a sua palavra. Nós devemos entender que nós caímos em pecado, que nós somos pecadores dignos da condenação eterna. Romanos 3:23. Todos pecaram, todos estão distantes. Se não for por Deus, não há como. E aí nós devemos entender que Deus começou refletir o seu propósito, o seu desejo, por meio da formação de Israel, onde Israel não obedeceu, não cumpriu. E nós depois veremos as outras ideias dadas pelo próprio Deus, de acordo com o seu propósito eterno. Nada foge do seu controle. Que Deus nos abençoe. Vamos orar para encerrar a mensagem dessa noite. Espero que os irmãos tenham entendido e que desejem ser de fato uma igreja saudável. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que aprendemos nessa noite. Obrigado, meu Pai, porque o Senhor é misericordioso para conosco em ter entregue Jesus Cristo, o seu Filho amado, para morrer em nosso lugar. E nós vamos ver isso no nosso próximo encontro. E perdoe-nos, Senhor, sobre as nossas falhas. Obrigado, Senhor, porque nós podemos aprender como que nós somos pecadores olhando toda a história. E aí nós podemos entender como que o Senhor é misericordioso e como que o Senhor nos ama em ter entregue Jesus Cristo. Que nós possamos almejar de fato ser saudáveis, uma igreja saudável, crescer segundo o que lhe é designado. Ajude-nos, Senhor, na nossa caminhada e que nós possamos ser obedientes à Tua Palavra e possamos refletir a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. É isso que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém, Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.
Ok, irmãos, após sermos abençoados com esse estudo, eu quero então é, dar uma informação e logo em seguida fazer uma oração encerrando o nosso culto, né? Então vamos para a informação. Em primeiro lugar, irmãos, alguns acharam estranhos aí, porque eu coloquei o nome de membros da igreja que não tinham sido, que não tinham entrado para o grupo oficial da igreja de modo espontâneo, através do convite que foi colocado ali, e eu coloquei de forma deliberada. Irmãos, eu quero ajudá-los de novo nessa compreensão. Esse é um grupo de informe administrativo. Ali dificilmente, muito raramente, pode ser colocado algum vídeo ou foto, muito raramente. Com certeza, isso dificilmente acontecerá. Mas nós precisamos, por força de estatuto e também por decisão de assembleia, nós precisamos então desse grupo. Então nós colocamos lá IBENS, grupo oficial da igreja. É através desse grupo que os informes oficiais da igreja serão feitos. Então, convocações para assembleias regulares, convocações para assembleias administrativas, informes que nós precisamos fazer em igreja e talvez até, quem sabe, algumas consultas serão feitas através desse grupo, irmãos. Por isso que nós incluímos todos os membros da igreja, alguns deliberadamente, voluntariamente, infelizmente até, já saíram do grupo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou reintroduzir esses irmãos ao grupo e eu espero que eles entendam a importância. Mas essa vai ser a única vez que eu vou fazer essa ação. E depois, aquele irmão que resolver sair, eu não posso fazer nada. Eu só peço que ele entenda e ele depois não reclame que não está sendo bem informado sobre as questões da nossa igreja, principalmente os comunicados oficiais. Tá bom, meu irmão? Pastor, por que você não usa somente o grupo da família Bens? Porque na família Bens acontecem tantas coisas lá que muitas vezes o informe ele se perde. Quantas vezes nós fizemos algumas convocações, algumas informações oficiais, mas não foram poucas vezes não. E as pessoas que estão no grupo da família Bens disseram que não sabiam. Então, irmãos, fica mais fácil nesse grupo, porque ali vai ser bem objetiva. As informações estarão de forma bem específica e objetiva. Tá bom, irmãos? Que Deus possa nos abençoar nessa nova atividade, nesse novo meio de comunicação, que vai ser o órgão oficial de comunicação da nossa igreja, ok? Reserve o horário das 9 da manhã e das 18 horas para estar juntos aí com a sua família, prestando culto ao Senhor. Não abandone esse horário, não é? Senão, possivelmente, você terá dificuldade de retomar esse bom hábito de cultuar o Senhor nesse horário, quando esse tempo de separação se acabar. Não é? Então, reserve esse tempo para estarmos juntos. Então, nosso próximo encontro será domingo, às 9 horas da manhã. Pai bendito, obrigado, ó Deus, por esse tempo que tivemos aqui. Obrigado, ó Pai, porque pudemos levar a Ti os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas preocupações, mas também os nossos agradecimentos. Obrigado pelos louvores que também foram prestados, porque também alegram o nosso coração quando entoamos louvores a Ti. E também, ó Deus, obrigado pela Tua palavra que foi ensinada, ó Pai, que ela possa fazer cada vez mais sentido na nossa mente, no nosso coração, pela ação do Teu Santo Espírito, ó Deus. Nós colocamos diante de Ti a Tua igreja, as providências que ela toma, ó Deus, para agir de forma correta,
perante a lei, que haja entendimento dos membros da igreja para as ações que a igreja precisa tomar, ações de caráter administrativo, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelos cultos que temos tido. Obrigado, ó Deus, pela vida do irmão João Pedro, que tem investido horas e horas da sua semana, ó Deus, para gravar, filmar esses cultos, depois fazer os ajustes necessários, edições necessárias, renderizar, colocar lá no canal da igreja. Ó Pai, isso não é um trabalho de pouco tempo, é um trabalho de muito tempo. Obrigado por essa vida e que tu venhas abençoá-lo cada vez mais. Senhor, abençoe e cuide do nosso povo. O teu Santo Espírito está no coração de cada um. A tua graça, a tua presença está na vida e está agora, ó Deus, em cada um dos nossos membros, dos membros da nossa igreja. Obrigado, ó Pai, porque sabemos disso e sabemos que a tua presença poderosa que pode nos guiar e que pode nos proteger. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo culto, irmãos.